Bom dia, amados irmãos. Hoje é dia 20 de janeiro do ano da graça de 2021 e mais uma vez podemos nos juntar pela manhã para refletir na palavra. E amados, voltando ao texto de Tiago, capítulo 5 e versículo 12, que consideramos no domingo, em que Tiago, de uma forma muito direta, simples e clara, nos exorta, em total sintonia com o Senhor Jesus Cristo, como já lembramos no Sermão do Monte, nos exorta à integridade, a uma total expressão de fidelidade, de pessoas confiáveis, em que aquilo que dizemos, fazemos. Mas como também já percebemos, este está a ser um texto dado a discípulos, a filhos de Deus. Portanto, aquilo que dizemos não pode estar de forma alguma separado daquilo que Deus é e daquilo que Cristo é em nós. E gostava hoje de considerar durante alguns minutos essa realidade. João capítulo 14 versículo 6, que é um versículo que nos é tão familiar, registra uma das extraordinárias declarações do Senhor Jesus Cristo que encontramos no Evangelho de João. E ele diz ali que eu sou o caminho, a verdade. Este conceito de verdade absoluta que o Senhor Jesus Cristo apresenta e que não é só neste versículo, ele diz que a verdade nos libertará. Ou seja, este conceito que reúne e que identifica a identidade de Deus presente na nossa vida e revelada às nossas vidas, absoluta, sem discussão. Ele é a verdade. Lembrar estas palavras do Senhor Jesus Cristo é lembrar que o nosso sim ou o nosso não, então, tem que estar em absoluta sintonia com aquilo que Ele é. Porque Ele é a verdade. A verdade. O que também, naturalmente, em muitos momentos da nossa vida, nos vai levar a ajustar aquilo que até muitas vezes tínhamos como verdade e do qual não abríamos mão, era o nosso sim ou o nosso não, e agora percebemos não, mas parece que isto não está em sintonia com Cristo, com a verdade. Então temos que nos ajustar. E é exatamente isso que o Senhor Jesus Cristo procura. Pessoas confiáveis baseados naquilo que Ele é, não baseado naquilo que nós somos ou aquilo que a sociedade nos diz. O Senhor Jesus Cristo dá-nos o exemplo supremo desta experiência. Porque Ele, por causa desta verdade e por causa da sua integridade, foi à cruz. É bom não esquecer que no processo que levou o Senhor Jesus Cristo à cruz, como tantas vezes, e já lembrámos isso também, Satanás tentou pôr em causa esta integridade, o Senhor Jesus Cristo foi questionado. És tu o Cristo? És tu o Filho de Deus? E o Senhor Jesus Cristo sempre o afirmou. Sim, sou eu. Sabendo que isso iria confirmar aquilo que tantos naquela circunstância desejavam, que era a sua crucificação, a sua morte. O que também nos leva a considerar que esta nossa integridade, esta nossa fidelidade, obviamente, em tantas circunstâncias vai ter um preço. O Senhor Jesus Cristo menciona isto no Sermão do Monte, onde também antes, logo no início do Sermão do Monte, fez uma lista das bem-aventuranças, das coisas que nos fazem felizes. E nesse contexto, um pouco mais à frente, então ele diz, sejam confiáveis. É bom sermos confiáveis, mas, obviamente, sermos confiáveis aos olhos de Cristo, muitas vezes, nos vai levar a pagar preços altos, a não abdicar,
em nome de nada, em nome de nada, em nome de nada. Dos princípios, dos valores, desta verdade que Cristo é. Isto adquire contornos muito, muito difíceis e muito sérios para a nossa vida, quando isto depois é aplicado ao nosso dia-a-dia, à forma como nós não podemos abdicar destes valores no mundo do trabalho, quando tantas vezes no trabalho somos levados, solicitados e desafiados a mentir, a contornar regras, quando nesta sociedade onde a gente vive, tantas vezes os que são louvados e os que são honrados são exatamente os que conseguem fazer tudo isso, e nós, porque somos sim, sim e não, não, abdicamos de o fazer, e isso vai nos trazer, obviamente, sofrimento e dificuldades. A este propósito, o apóstolo Paulo, no início da carta aos Coríntios, é uns 2 versículos absolutamente essenciais. E vejam, o Paulo registra isto no início de uma carta muito difícil, em que Paulo ia tocar em assuntos que tinham que ser corrigidos. Alguns sims e alguns nãos que precisavam de ser ajustados ao sim e ao não de Cristo. Em muitos aspectos da vida da igreja lá em Corinto. Mas ele logo no início, capítulo 1, versículo 30, ele diz: mas vós sois dele, em Cristo Jesus. E ele está a falar do Pai, né? Nós somos do Pai em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus, neste caso Jesus, sabedoria, justiça e santificação e redenção. Para que, como está escrito, e Paulo vai recuperar o texto de Jeremias, capítulo 9, versículo 23 e 24, então diz ele, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Aquele que tenha que pagar um preço por ser sim ou não, o faça por causa de Cristo. Deste Cristo, que é sabedoria, que é justiça, que é santificação e redenção. Amados, este é um assunto tão sério que temos que o levar de uma forma tão séria na nossa vida e vai ter impactos tão profundos na nossa vida que, obviamente, nós precisamos estar absolutamente convictos que é isto que o Senhor Jesus quer de nós, é isto que Deus quer de nós. E que, independentemente dos custos que isto possa acarretar para a nossa vida, não vamos abrir mão. E tantas vezes, amados, temos que nos arrepender. Ontem lembrámos aquela pequena parábola dos 2 filhos que são solicitados pelo pai para ir trabalhar para a vinha. O que foi e que tinha dito que não ia, arrependeu-se. É este sentimento de arrependimento de tantas vezes nós pensarmos e fazermos coisas que não são de acordo com a vontade do Pai, que precisam de ser ajustadas para que o nosso sim seja um sim em sintonia com Cristo e o não também. Porque é isto que Ele é. Ele é a verdade. E não podemos abdicar disto. Só mesmo para terminar, amados. Só mesmo para terminar, para lembrarmos que este conceito de justiça, de integridade, que está presente em Deus, desde sempre foi lembrado. E vamos ao Salmo 33. No início do Salmo 33 diz o seguinte: exultai aos justos do Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Vejam como o Salmo começa sempre a identificar-nos com Deus do ponto de vista da retidão, da fidelidade, da correção. Versículo 2, celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério 10 cordas, entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Vejam, em Deus nós encontramos a total identificação com esta verdade, porque Ele é isto. E o versículo 5, que então tem tudo a ver connosco. Ele ama a justiça e o direito, e a terra está cheia da sua bondade. Ou seja, Ele ama que nós o façamos, que nós vivamos desta maneira e que nós possamos reproduzir na nossa vida algo que é dele, Amados, vale a pena pensar nisto e vale a pena muito aos pés de Cristo ajustar algum sim ou algum não que precisa de ser ajustado.
E não há dilema nenhum em nos arrependermos, em percebermos que há alguns que nós estamos a dizer que precisam de ser corrigidos. O Senhor ama isso. E é em Cristo que isto é possível acontecer. Amados, um resto de dia muito abençoado, que o Senhor nos guie e guarde e nos proteja, vamos continuar a orar por esta situação tão difícil em que nos encontramos. Vamos orar pela vida daqueles que estão a sofrer impactos maiores desta pandemia, os profissionais de saúde, os que estão a perder os seus entes queridos. São tantos diariamente, amados, tantas famílias a sofrer. Vamos também orar pelos nossos governantes. Nestes dias sempre me lembro com o quão difícil é governar nestas circunstâncias. Independentemente de concordarmos ou não com algumas decisões, precisamos de orar por eles para que o Senhor toque e dirija de alguma forma os seus corações e para que eles também possam estar disponíveis para perceber o que é melhor para o povo, para a nação, onde estamos, para a nossa nação. Então, um dia muito abençoado. E mais logo teremos o nosso tempo de estudo bíblico da Escola Dominical. Vou enviar depois, mais tarde, o estudo da lição de hoje. Espero que depois possam aproveitar um tempo de oração e de estudo na palavra também, quando continuamos a estudar o Evangelho de Lucas. Então, um forte abraço. Até logo. Até amanhã. Até quando o Senhor quiser e nos der esta graça.